guardava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro. O mesmo era sacerdote nas terras de Midian. Então Moisés levava o rebanho para o lado ocidental do deserto, até que chegasse ao monte de Deus que está em Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, mas ela não se consumia. Então disse ele consigo mesmo: eu irei lá, estarei perto para ver. Quão grande maravilha está os meus olhos a contemplar nesta sarça. Então, vendo Deus que Moisés se virava e direcionou-se à sarça, do meio da mesma, disse Deus: Moisés, Moisés. E ele respondeu: estou aqui. Aleluia! Então o Senhor continuou a falar com Moisés e disse: tira dos teus pés as tuas sandálias, porque o lugar que tu pisou eu santifiquei. Eu sou o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, temendo olhar a Deus, cobriu o seu rosto e estremeceu. Disse ainda Deus: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o clamor do meu povo por causa daqueles que me oprimem. Moisés, eu conheço as dores do meu povo. Para encerrar, versículo 8. Portanto, Moisés, eu desci para tirar meu povo da terra do Egito, e vou subir com aquele povo para uma terra, terra de número 1, boa, terra de número 2, larga, terra de número 3, mana, terra de número 4, leite, terra de número 5, mel, o lugar do cananeu, o lugar do Eteu, o lugar do Ferizeu, o lugar do Eveu e do Jebuseu. Podem sentar. Nós temos aqui algumas revelações bíblicas a serem aplicadas, direcionadas ao que eu li. Eu vou falar sobre o resgate de Deus a Israel. Ora, nós temos aqui desde o capítulo 1 uma promessa feita por Deus a um povo que já não é mais um pequeno rebanho, a um povo que agora se tornou uma multidão a mais de 1,5 milhão de pessoas que estavam na terra de Gozém, ao leste do Egito. Aqui nós temos a figura de um homem que vai entrar para o livro eterno, chamado Moisés, filho de Joquebed. Que diferença há entre promessa e juramento? A distância é grande e diferente. Promessa, para você ter uma ideia, é assim: havia na Bíblia, houve a parábola de Jesus, melhor dizendo, sobre 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As 10 tiveram a mesma promessa, que no horário ocorrido que o noivo estivesse direcionado com a sua carruagem, sua caravana, pegariam elas para ir ao casamento ou à festa. 5 tinha azeite, 5 tinha azeite e azeite de reserva. 5 só tinham azeite, mas não tiveram a capacidade de imaginar e refletir no amanhã, e não se reabasteceram com uma reserva para depois. Quando o noivo passa, ocorreu
alguns dias anteriores, alguns problemas entre elas ali. Pois quem tinha reserva, na demora, no retardo do noivo, vai utilizar a reserva. Quem não tem reserva, quem debochou, quem criticou, quem falou que não precisava guardar tanto azeite, para que juntar azeite, pessoas pessimistas. As 5 virgens nécias, loucas, são pessoas imprudentes, não conhecem o amanhã. Escute bem, ele passa e leva quem tem reserva. Então, olha para alguém bem pertinho de você e diga: promessa é bem assim. Você tem ela, mas ela depende de você. Se você não tiver a sua reserva, a caravana do noivo vai passar lotada e deixar você ver no navio. Guarde isso. Mas Deus não falha na promessa. Não pode. Se ele abriu a boca para falar, ele não pode falhar. A promessa depende de quem? De nós. Agora existe juramento para a promessa. E esses juramentos dentro da promessa é bem diferente de uma promessa. Por exemplo, Jacó, no dia em que ele rompe o caráter roubando o seu irmão Esaú, e ele tem que sair fugindo para as terras de sua mãe, se esconder e ficar debaixo da mão de Labão, seu tio. Jacó passa 21 anos se escondendo, fugindo, procurando um amparato para viver melhor, até que Deus estabelece o tempo da promessa. Mas lá na frente, aos 14 anos já de serviço, Jacó apronta de novo. Então Deus retarda mais 7 anos para purificar o interior de Jacó. E aí ele se estabelece fiel, temente, sincero, obediente, honesto, respeitador ao próximo, que era o que ele não era. E ele passa a ser polido em terras estranhas. Jacó, quando ele resolve voltar no tempo de Deus para a terra de onde saiu, ele vai encontrar o anjo do Senhor entre o vale de Jaboque e a passagem do vale. O anjo do Senhor, naquela luta na madrugada pela manhã, até que vem amanhã, o anjo vai tocar no físico, estrutura física de Jacó, vai ter que alterar o seu nome e terá que guiar Jacó agora em outra rota de caminho até chegar a Betel, pagar seu dízimo. Jacó só foi perdoado não por causa da promessa. Jacó só foi perdoado porque Deus fez um juramento. Que é um juramento, pastor? Disse Jesus: o teu falar seja, sim, sim, não. Se Deus determina, ele não volta atrás. Êxodo capítulo 30, versículo 11, quando Deus queria destruir Israel devido ao pecado, Moisés estava no Monte Sinai, e o Senhor apareceu a Moisés, quando ele vai descendo no seu tempo cumprido, e Deus disse: olha, o meu povo pecou contra mim, transgrediram a minha lei, Moisés. Eu vou riscar o nome desse povo do meu livro, eu vou tirar esse povo da minha presença, eu não quero mais eles comigo. Estão predestinados, eu estou olhando eles agora de dentro para fora, e eu enxerguei, Moisés, literalmente, que eles não têm o que me oferecer lá na frente. No versículo número 11, Moisés senta para conversar com Deus, e Moisés diz: o Senhor se lembra do que o Senhor jurou a Abraão? O Senhor se lembra que o Senhor fez um juramento para Isaac? O Senhor se lembra que o Senhor jurou para Jacó? Senta aqui do meu lado e vamos falar de pai para filho. O Senhor fez um juramento e disse a Abraão que faria da semente dele como estrela do céu e areia da praia. O Senhor disse a Isaac que se tornaria incontável aos seus filhos sobre a terra. Pelo juramento que o Senhor fez, versículo 13, eu, Moisés, exijo que o Senhor se arrependa do mal que quer fazer.
Diz a Bíblia: e ouvindo Deus a voz de Moisés e o seu pedido, perdoou a nação de Israel. Pega na mão de quem está do seu lado e diga: por causa das tuas orações, Deus vai trazer perdão dentro da tua casa. Juramento não pode ser quebrado. Se eu prometer ao pastor Paulo algo, eu digo assim: pastor Paulo Fila, no final do ano eu vou pegar o seu carro, eu vou mandar dar uma caprichada geral, de pneu a suspensão, não estou além, graças a Deus, deixar top, ok? É uma promessa. No meio desse período de promessa, alguém vai dizer para ele: tu acreditou nisso, rapaz? Tu creu nisso aí? Cara do nada está dizendo que vai fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. De 100, um vai dizer: eu creio que pode acontecer. 99 envenena aquele que tem a promessa. Aí ele liga de volta para mim e diz: olha, estão dizendo que tu não vem, estão dizendo que tu não vai, estão dizendo que tu não paga, estão dizendo que tu não vai fazer nada disso que você falou. O juramento normalmente ele vem debaixo de ódio, ira, revolta. Por quê? Porque normalmente quando alguém duvida daquilo que você pode fazer, ele te insulta. Então você pega o celular de novo e diz: nem que eu troque o meu nome, eu ia fazer tudo isso aí até o dia 23 de dezembro. Mas já que o Liguaru falou demais, começa amanhã. Já pôs para arrumar esse carro aí. Levante a mão direita, eu tenho algo de Deus para você. Diga comigo: eu tenho mais do que uma promessa. Diga: eu tenho o juramento do Senhor. Se pode aplaudir ou glorificar a Deus, assim faz. Nós temos o juramento. Amém? O juramento feito a Abraão está de pé. Jacó desceu para o Egito no período de José, a pedido do mesmo a Faraó, para abraçar sua família. A Bíblia diz que ele desceu com 66 almas para o Egito. Como os egípcios não trabalhavam com ovelha nesse período, e sim com gado, distancia os filhos de Jacó da porta do seu palácio para um lado mais distante. Então, os anos se passam. Aproximadamente 400 anos. O que era 66 almas passou de 1 milhão. Se multiplicaram. Quando o povo se multiplicou, Deus então entende que chegou a hora de dar área geográfica ao povo. Primeiro, cresceu o povo. Quando cresceu o povo, então agora Deus vai procurar um terreno. Você acreditou nisso, homem? Diga amém se você acreditou. Deus agora vai te dar um espaço geográfico. Ok? Cresceu o povo. Quando o povo aumenta e se multiplica, Deus então vai ter que agir de uma forma diferenciada. Ele vai gerar situações imagináveis de acreditar até. O povo que está na terra de Gósen, os escravos, as mulheres, elas vão gerar filhos macho mais do que fêmea, mais homem do que a mulher. Esse crescimento vai incitar os anciãos e a diretoria de Faraó, seu conselho. Alguém fez um cálculo aí, uma pesquisa do IBGE, ou que seja Datafolha, e disse para Faraó: tem acontecido algo errado entre os escravos que está nos assombrando. E o que é que se passa então? As mulheres estão dando luz, só que está nascendo uma porcentagem de menino mais do que menina, que é diferente de hoje. E o que se passa? O que é que vocês têm a me dizer? Isso com certeza vão se tornar um povo grande, numeroso e um exército forte. O Senhor acredita, Faraó, que esse povo que é nosso escravo aí, uma vez que nascer essa quantidade de homem e robusto e forte se tornarem, vão ficar debaixo do nosso poder? Com certeza. No Egito está o oposto. Nasce mais mulher do que homem. Por certo, vão se levantar contra nós. Então o Faraó responde: o que faremos? E disse alguém desavisado: manda matar todos os bebês meninos que estiver nascendo, e aqueles que
estiver saindo de sua mãe pela mão da parteira, ordena que ela nem avise que nasceu, manda matar assim que sai. Chegou o momento, Deus vai criar uma situação de aperto. Existem pessoas que saem sem ouvir a voz de Deus, ele entende o tempo e sai. Existem outros que não entendem, então Deus tem que criar apertos. Ou ele sai, na boa ele vai ter que sair fugido. Quem olha pensa até que Deus está castigando, mas não é. É que o cordão umbilical dele não quer se desligar. Como Deus tem algo maior lá na frente para você, ele vai ter que criar uma situação que você tem que sair. Crescimento. Faraó se assusta então e determina a ordem: entrem em todas as casas das escravas, e aquela que tiver bebê recém-nascido e criança nascendo, matem todos os meninos delas. Nós temos 3 mulheres amigas. A primeira, Joquebede. A segunda, Zifra. A terceira, Puá. As 3 são parteiras. A notícia chega dentro da casa de Joquebede. Diga para seu irmão: eu pensava que só iria acontecer isso com você e não comigo. Diga: mas vai acontecer com Joquebede. Ela pega seu filho recém-nascido de 3 meses. A criança está sendo ainda amamentada. Ela tem uma menina pré-adolescente, a sua filha Miriam. Quando a notícia se espalha entre os escravos, como guardar esse bebê? Como esconder esta criança? Não há como. Os olhos de Faraó é o olho dos seus soldados, 24 horas aceso, vigiando, pesquisando, correndo atrás. Isso aí ele não vai descansar enquanto não tiver a soma da mortandade dos meninos. Então ela cria um cesto como se fosse uma pequena manjedoura, e ela vai trançá-lo com talisca de bambu e pele de texugo, betoná-lo por dentro, envolvê-lo, entregar na mão da sua filha e pedir que leve esse cesto para o Rio Nilo. Existe uma pergunta de muitas pessoas acerca deste momento: por que é que Joquebede prefere o seu filho no Nilo do que dentro de casa e tentar procurar algo que o escondesse melhor? Joquebede é uma mulher que tem o mesmo pensamento meu e seu. É mais fácil confiar nos 12.000 crocodilos infiltrados por Faraó dentro do Nilo do que confiar no animal racional. Tem hora que é melhor você abraçar o seu pitbull e o Rottweiler do que abraçar algumas pessoas falsas que tem em todo lugar, acredite. Ele te faz menos mal até. Quando ela joga no Nilo, acredite, ele está cheio de crocodilos. Faraó dormia nas águas. Quem escapava da espada não escapava da boca do bicho. Mas como tem um juramento na casa de Joquebede, o menino não morre nem pela espada, nem pela boca do bicho. Se eu fosse você agora, dizia para 2 crentes: se você não morreu pela espada, não vai ser pela boca do limbarudo que você vai morrer. Levanta a mão de glória, olhando para a terra. Você não vai morrer. Vai viajar muito ainda. Vai comer muita picanha. Quem quer, levanta a mão. Vai sim. Vai ver sua família sentada do seu lado, adorando e glorificando o nome do Senhor. Vai ter seu ministério se erguendo e levantado pelo próprio Deus. Vai ter sua chamada adquirida pelo Senhor Jesus. Ele é colocado às 7 horas da manhã nas águas. Às 4 horas da tarde é o banho da filha de Faraó. Sabes onde ficava a piscina da filha de Faraó? Bem no norte do palácio, ao Nilo. Não é aqui no filme não, o filme ali é uma coisa macabra. Era lá. Ela pegava 16 mulheres, servas, guardas, e ia lá para o seu banho. O cesto do menino vai para 4 horas da tarde. É 16 horas
ponto, pulando por cima de boca de bichão que parecia jogo de PlayStation.